Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, estamos reunidos neste 17º domingo do tempo comum. A liturgia da palavra convida-nos a confiarmos em Deus e a apresentar-lhe a nossa oração. E rezamos esta missa colocando no altar do Senhor as seguintes intenções. Intenções de Maria Encarnação e família, Maria José Ponte e família, Maria de Lourdes Vieira e família, Maria do Rosário e família. Rezamos também pelos nossos irmãos doentes e todos aqueles que nos pedem que rezemos por eles. Rezamos pelo eterno descanso de José Silva e José de Rago e pelas almas do purgatório. Irmãos, para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus, protetor dos que em vós esperam, sem vós nada tem valor, nada é santo. Multiplicai sobre nós a vossa misericórdia, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens temporais que possamos aderir desde já aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, disse o Senhor, como é grande o clamor contra Sodoma e Gomorra, como é grave o seu pecado. Vou descer para verificar se o clamor que chegou até mim corresponde inteiramente às suas obras.
Se assim não for, hei de sabê-lo. Partiram então os personagens que tinham vindo à residência de Abraão e dirigiram-se para Sodoma. Abraão estava ainda diante do Senhor. Aproximou-se dele e disse-lhe: Ireis então aniquilar o justo como o pecador? Talvez haja 50 justos na cidade. Pensareis realmente em exterminá-los? Não perdoareis a essa terra em atenção a 50 justos que nela residam? Longe de vós, Senhor, semelhante coisa, dar a morte ao justo e ao pecador, de modo que o justo e o pecador tenham a mesma sorte. Longe de vós, o juiz de toda a terra não há de proceder com justiça. O Senhor respondeu-lhe: Se encontrares 50 justos dentro da cidade de Sodoma, perdoarei por causa deles a toda essa terra. Abraão voltou a insistir: Atrevo-me a falar ao meu Senhor, o que não passo de pó e cinza. Talvez para 50 justos faltem 5. Só por falta de 50 destruireis a cidade inteira? O Senhor respondeu: Não a destruirei se lá encontrar 45 justos. Abraão insistiu mais uma vez: Talvez lá se encontre 40. O Senhor replicou: Não a destruirei em atenção a esses 40. Abraão disse ainda: Se o meu Senhor não leva a mal, falarei ainda mais uma vez. Talvez haja 30 justos. O Senhor respondeu-lhe: Ainda não farei a destruição, se lá encontrar esses 30. Abraão insistiu novamente: Atrevo ainda a falar ao meu Senhor. Talvez lá se encontre 20 justos. O Senhor voltou a responder-lhe: Não destruirei a cidade em atenção a esses 20. Abraão replicou: Se o meu Senhor não levar a mal, falarei mais uma vez. Talvez se encontre lá 10 justos. O Senhor retorquiu: Tampouco a destruirei em atenção a esses 10. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Quando vos invoco, sempre me atendeis, Senhor. Quando vos invoco, sempre me atendeis, Senhor. Do coração, Senhor, e vos dou graças, porque ouvistes as palavras da minha boca. Na presença dos anjos, hei de louvar-vos e adorar-vos no vosso santuário. Quando vos invoco, sempre me atendeis, Senhor. Dar-vos-ei graças pelo vosso amor e fidelidade, porque a vossa promessa ultrapassou a vossa fama. Eu invoquei-vos e fui ouvido. Ganhou ânimo a minha vida. Quando vos invoco, sempre me atendeis, Senhor. A vossa mão poderosa me salvará. O Senhor não poderosa me salvará. O Senhor completará os seus favores para comigo. Senhor, a vossa misericórdia é eterna. Não abandoneis a obra das vossas mãos. Quando vos invoco, sempre me atendeis, Senhor. Quando vos deem graças os reis da terra, ao ouvir as palavras da vossa boca, celebrem os desígnios do Senhor, porque é grande a sua glória. Quando vos invoco, sempre me atendeis, Senhor. Leitura Leitura da Epístola de São Paulo aos Colossenses. Meus irmãos,
pelo batismo fostes sepultados com Cristo e também ressuscitastes com Ele, devido à fé que tivestes na força de Deus que o ressuscitou dos mortos. Vós estavas mortos devido aos vossos pecados, e por serdes pagãos incircuncisos, mas Deus fez que, unidos a Cristo, voltasses à vida. Deus perdoou-nos todas as nossas faltas, anulando o documento em que elas estavam escritas. E Ele tornava-nos devedores perante as disposições da lei e era-nos inteiramente desfavorável, pois Deus suprimia esse documento, cravando-o na cruz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pedi e dar-vos-ão, procuraos e achareis, batei e hão de abrir-vos. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estava Jesus em oração em certo lugar. Ao terminar, disse-lhe um dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como João Batista ensinou também os seus discípulos. Disse-lhe Jesus: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Dai-nos em cada dia o pão da nossa subsistência. Perdoai-nos os nossos pecados, porque também nós perdoamos a todo aquele que nos ofende. E não nos deixeis cair em tentação. Disse-lhes ainda: se algum de vós tiver um amigo, poderá ter de ir à sua casa à meia-noite para lhe dizer: amigo, empresta-me 3 pães, porque chegou de viagem um dos meus amigos, e não tenho nada para lhe dar. Ele poderá responder lá de dentro: não me incomodes, a porta está fechada. Eu e os meus filhos estamos deitados e não posso levantar-me para te dar os pães. Eu vos digo, se ele não se levantar por ser amigo,
ao menos por causa da sua insistência, levantar-se-á para lhe dar tudo aquilo de que precisa. Também vos digo: pedi e dar-se-vos-á, procurai e encontrareis, batei à porta e abrir-se-vos-á. Porque quem pede, recebe, quem procura, encontra, e a quem bate à porta, abrir-se-á. Se um de vós for pai e um filho lhe pedir peixe, em vez de peixe dar-lhe-á uma serpente? E se lhe pedir um ovo, dar-lhe-á um escorpião? Se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ensina-nos a rezar. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, era um costume um mestre judeu ensinar os seus discípulos a orar. E é por essa razão que um dos discípulos de Jesus Cristo pede-lhe que os ensine a orar do mesmo modo que João Batista ensinou os seus discípulos. Este costume eu cresci a ver também entre as famílias cristãs. Os pais a ensinarem os filhos a rezar. Era um bom costume. Um costume que desapareceu. Encontramos filhos de cristãos que nem sabem fazer o sinal da cruz. É atual esta preocupação de pedirmos ao Senhor que nos ensine a orar. E Ele já nos ensinou. Falta-nos a nós esta capacidade de podermos rezar, porque Ele já nos ensinou. E em resposta ao pedido que os discípulos fizeram a Jesus, Jesus ensinou-lhes esta oração muito familiar a todos nós, a oração do Pai Nosso. A versão que nós lemos hoje é a versão de Lucas, uma versão um pouco resumida em relação à versão de Mateus. Mas é uma oração que resume todas as nossas necessidades presentes, as necessidades do passado, assim como as necessidades do futuro. E é esta oração que tem sido rezada ao longo da história. E nós também rezamos nas nossas celebrações litúrgicas. Rezamos antes das refeições e rezamos quando nos encontramos para rezar o rosário. É uma oração muito familiar a nós. E não é só dos católicos. Os outros cristãos também rezam esta oração. E quando nós nos encontramos para o ecumenismo, é esta oração que fazemos, é esta oração que nos une às outras denominações cristãs. Esta oração cobre todos os aspectos da nossa vida.
cobre as necessidades do tempo presente. Tudo aquilo que nós precisamos para satisfazer a nossa necessidade presente. É por isso que rezamos o pão nosso de cada dia. Faz referência ao presente. E isto chama-nos também a matarmos a nossa ansiedade, a nossa preocupação com o futuro. O futuro mete-nos medo, cria-nos ansiedade. Queremos saber o que é que vamos comer daqui a 5 a 10 anos. Mas a oração chama-nos a confiar em Deus e a pedir o pão de cada dia. Cobre também os pecados passados. Nós rezamos, perdoai-nos as nossas ofensas, pois ninguém pode se apresentar diante do Senhor sem se purificar. É algo que nós devemos procurar sempre, pedir perdão das nossas faltas e também o perdão das faltas da humanidade. Cobre também as futuras tentações. Nós, como seres humanos, somos tentados. E nós rezamos nesta oração que o Senhor nos ensinou: não nos deixeis cair em tentação. A tentação é um teste e é muito mais do que uma sedução ao pecado. A tentação resume todos os desafios à nossa integridade e à nossa fidelidade a Deus. Jesus nos diz: quando rezardes, dizei, Pai. É algo que devemos meditar. Não nos dirigimos a Deus como Senhor, como Mestre, como Juiz, como Criador, mas como Pai, um termo pessoal. E isso tem as suas implicações em cada um de nós, em chamar a Deus Pai. Ele é Pai de todos nós. Não é meu Pai, é Pai de todos nós. O que quer dizer que somos irmãos e irmãs uns dos outros. E isto tem as suas consequências. Todos nós fazemos parte da mesma família. Se não reconhecermos este fato de ser filho e chamarmos a Deus de Pai, alguma coisa não está bem na nossa vida cristã. Ele é nosso Pai e não meu Pai. Devemos nos reconhecer irmãos uns dos outros. Esta oração diz muito do que somos e aquilo que devemos ser para Deus. Aquilo que nós somos uns para com os outros. Somos irmãos e irmãs. E para Deus, todos nós somos filhos. Também rezamos nesta oração: venha a nós o teu reino. Pedimos aqui, nesta petição, a construção de um mundo novo, onde reina o amor, reina a verdade, reina a compaixão, a justiça, a liberdade e a dignidade humana. Um mundo onde reina a paz. Devemos continuamente rezar e pedir para que este reino de Deus se manifeste no nosso dia a dia. Vemos que não há paz, a justiça está longe de se concretizar, o respeito pela dignidade humana está longe. Então tudo isto leva-nos a ter que rezar com urgência para que o reino de Deus se manifeste no meio de nós. Nós não pedimos a Deus ajuda para que
este reino se concretize no meio de nós, como também pedimos a Ele que nós sejamos instrumentos da paz, da justiça e do amor no meio da sociedade. E rezamos também, dai-nos hoje o pão de cada dia. Já na metade da oração, rezamos mais diretamente pelas nossas necessidades, a começar pelas necessidades materiais. Dai-nos hoje o pão de cada dia. Será que nos preocupamos com o presente ou caímos na ansiedade do futuro? Rezamos a pedir este pão de cada dia, mas pensamos também nas coisas que devemos ter daqui a 2, 3, 4, 5 anos. E recordemos-nos, caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, que o povo, enquanto estava no deserto, congregava o alimento suficiente para aquele dia. E assim Deus mostra que Ele é providente, é Ele que cuida de nós e cuidará de nós todos os dias. E esta petição de pedir o pão nosso de cada dia chama-nos também a ver as necessidades dos nossos irmãos e irmãs. Nós é que devemos prover este pão aos nossos irmãos e devemos suprir as suas necessidades. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós, ao rezarmos esta petição, rezamos pelo arrependimento dos pecados cometidos, mas a nossa oração é condicionada por aqueles que nos rodeiam. Porque se eu peço perdão dos meus pecados e digo, assim como eu perdoo aqueles que nos têm ofendido, então a condição de obter este perdão é saber perdoar também as ofensas dos nossos irmãos. Dizemos a Deus para nos perdoar, porque perdoamos aqueles que nos fizeram mal. Se eu não sou capaz de perdoar, quer dizer que ao rezar esta petição, sou um autêntico mentiroso. Esta oração do Pai Nosso não só nos liga a Deus, como também a nós mesmos. Somos convidados a tomar cada petição e meditar ao longo desta semana, e se possível, uma por dia, e meditar cada uma dessas frases que nós encontramos na oração do Pai Nosso. E qual destas petições tem mais significado na minha vida? E o Senhor, ao terminar, dá-nos outros pontos para além da oração do Pai Nosso. Se queremos realmente algo, temos que pedir continuamente. E temos o exemplo na primeira leitura. Abraão, que entrou na intimidade de Deus por causa da sua oração e intercedeu pelo povo de Sodoma, dizendo para que o Senhor não castigasse aquele povo. De 50 ia conversando com Deus até chegar a 10 justos. E Deus, em atenção à intercessão de Abraão, prometeu não destruir a cidade. Procurai e encontrareis, batei a porta e abrir-se-vos-á. É esta a garantia que o Senhor nos dá quando rezarmos com insistência, alcançarmos aquilo que nós precisamos. E Jesus também recorda aos seus discípulos que Deus é um Pai amoroso e compassivo. Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Ele que é bom.
irá dar o Espírito Santo àqueles que lhe pedem. Então, caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, lembremos-nos de pedir que o Senhor envie o Espírito Santo e não só pedirmos as coisas materiais para matarem a nossa fome. Devemos também pedir o Espírito Santo que nos orienta e guia para podermos seguir e amar os ensinamentos que Jesus Cristo nos trouxe. Então, que o Senhor, que nos ensinou a rezar, faça de nós estas pessoas que rezam e intercedem pelos seus irmãos e também rezam pelas necessidades do mundo. Assim seja. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, supliquemos a Deus Pai Todo-Poderoso, que inspira a nossa oração, para lhe pedirmos o que convém e digamos com humildade: abençoai, Senhor, o vosso povo. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelo Santo Padre, o Papa, pelos bispos e ministros sagrados e por todo o povo redimido por Cristo, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos que tomam a defesa dos mais fracos, pelos que creem na misericórdia de Deus, pelos justos e por todos os pecadores, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelas mulheres a quem roubaram a dignidade, por todos os homens a quem negam os seus direitos e pelos que sofrem pelo nome de Jesus, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos que batem à porta dos amigos, pelos que põem a esperança só em Deus e por aqueles que não encontrem quem os ajude, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, pelos batizados da nossa Diocese e pelos defuntos da nossa comunidade, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Suba até vós, Senhor, a oração universal dos vossos filhos, pelas necessidades de todos os homens, e desça sobre nós a vossa bênção e a graça da eterna salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, tuas mãos este sacrifício, para a honra e glória do teu nome, para nosso bem e toda a sua santa Igreja. Aceitai, Senhor, os dons que recebemos da vossa generosidade e trazemos ao vosso altar, e fazei que estes sagrados mistérios, por obra da vossa graça, nos santifiquem na vida presente e nos conduzam às alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Senhor Pai Santo, é verdadeiramente nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação glorificar-vos, porque sois o único Deus vivo e verdadeiro. Vós existis desde sempre e permaneceis eternamente na luz inacessível. Deus de bondade e fonte da vida, criastes o universo para encher de bênçãos todas as criaturas e a muitas alegrar na claridade da vossa luz. Inumeráveis coros de anjos estão na vossa presença para vos servir e, contemplando a glória do vosso rosto, dia e noite cantam os vossos louvores. Com eles também nós, e pela nossa voz a criação inteira, aclamamos o vosso nome com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Nós vos glorificamos, Pai Santo, porque sois grande e tudo criastes com sabedoria e amor. Formastes o homem à vossa imagem e lhe confiastes o universo, para que, servindo-vos unicamente a vós, seu Criador, exercesse domínio sobre todas as criaturas. E, quando por desobediência perdeu a vossa amizade, não o abandonastes ao poder da morte, mas na vossa misericórdia a todos socorrestes, para que todos aqueles que vos procuram vos encontrem. Repetidas vezes fizestes aliança com os homens, e pelos profetas os formastes na esperança da salvação. De tal modo amastes o mundo, Pai Santo, que chegada a plenitude dos tempos, nos enviastes como Salvador o vosso Filho unigênito, feito homem pelo poder do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Viveu a nossa condição humana, em tudo igual a nós, excepto no pecado. Anunciou a salvação aos pobres, a libertação aos oprimidos, a alegria aos que sofrem. Para cumprir o vosso plano salvador, voluntariamente se entregou à morte e, com a sua ressurreição, destruiu a morte e restaurou a vida. E a fim de vivermos não já para nós próprios, mas para Ele que por nós morreu e ressuscitou, de vós, Pai misericordioso, enviou aos que nele creem o Espírito Santo, como primícias dos seus dons, para continuar a sua obra no mundo e consumar toda a santificação. Nós vos pedimos, Senhor, que o Espírito Santo santifique estes dons, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou
como sinal de aliança eterna. Quando chegou a hora em que ia ser glorificado por vós, Pai Santo, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E durante a ceia, tomou o pão, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinda, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da nossa redenção, recordamos a morte de Cristo e a sua descida à mansão dos mortos, proclamamos a sua ressurreição e ascensão aos céus e, esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, o sacrifício do vosso agrado e de salvação para todo o mundo. Olhai, Senhor, para esta oblação que preparastes para a vossa igreja e concedei por vossa bondade a quantos vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, sejamos em Cristo uma oferenda viva para louvor da vossa glória. Lembrai-vos agora, Senhor, de todos aqueles por quem oferecemos este sacrifício. O vosso servo, o Papa Leão XIV, o nosso arcebispo, o cardeal Breslin, e todos os bispos e ministros sagrados, os fiéis que vos apresentam as suas ofertas, os membros desta Assembleia, todo o vosso povo santo e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na paz de Cristo: José Silva, José de Rago, e de todos os defuntos cuja fé só vós conhecestes. E a todos nós, vossos filhos, concedei-nos, Pai de misericórdia, a graça de alcançarmos a herança do céu, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, os apóstolos e todos os santos, para que, no vosso reino, com a criação inteira liberta do pecado e da morte, cantemos eternamente a vossa glória, por Jesus Cristo nosso Senhor. Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com fé e esperança, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Ó Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ó Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ó Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Tende piedade de nós e dai-nos a paz. Tende piedade de nós e dai-nos a paz. Tende piedade de nós e dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar na minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Quando a força de um amor não basta pra fazer você sorrir, quando a força de uma fé não basta pra fazer você feliz, quando a dor da solidão dói tanto e tanto que você já não consegue nem pensar, procure a oração, procure a oração, Procure a oração, procure a oração. quando a força da canção não basta pra fazer você cantar, quando a força da emoção não basta pra fazer você chorar, quando a dor da solidão dói tanto e tanto que você já não consegue nem sonhar, procure a oração, procure a oração. Quando a dor de uma paixão, algum momento mais cruel, algum amor que não deu certo ameaçar seu coração, procure a oração, procure a oração. Milagres acontecem quando a gente reza e reza sem desanimar. E a paz é dos milagres, o milagre mais bonito que se
possa desejar. Milhares de pessoas encontraram a resposta no momento de oração. Milagres acontecem quando pomos de joelho o coração. Milagres acontecem quando a gente reza e reza sem desanimar. E a paz é dos milagres, o milagre mais bonito que se possa desejar. Milhares de pessoas encontraram a resposta no momento de oração. Milagres acontecem quando pomos de joelho o coração. Oremos. Senhor, que nos destes a graça de participar neste divino sacramento, memorial perene da paixão do vosso Filho, fazei que este dom do seu amor infinito sirva para a nossa salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom domingo e de paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Cantai comigo, povos da terra e anjos do céu. Glória ao Senhor, aleluia. Glória ao Senhor, aleluia. Povos da terra, louvai ao Senhor. Anjos e santos, cantai seu louvor. Cantai comigo, povos da terra e anjos do céu. Glória ao Senhor, aleluia. Glória ao Senhor, aleluia. Nuvens do espaço, louvai ao Senhor. Estrelas do espaço,